Aí, como eu tinha curiosidade de tanto ver ela costurando, eu tinha curiosidade de, enfim, pegar e fazer algo. Valéria é um bairro de mulheres. Essa é uma verdade clara só de observar quem está tecendo, na labuta e no fazer diário, redes femininas que entrelaçam a vivência de toda a comunidade desde suas primeiras habitações. E é neste fazer cotidiano que nota-se uma ferramenta essencial de ajuntamento e colaboração, os fazeres do artesanato. Esses fazeres se dão dentro dos ateliês, que normalmente são suas próprias casas, nos grupos de produção e de ensino, em escolas, igrejas, associações ou grupos comunitários, ou até mesmo nas ruas e nas calçadas. Esses saberes ancestrais existem e persistem enquanto forma de sustento, por vezes principal ou única, mas principalmente de manifestação afetiva. Assim, além de reconhecer a grande importância social do artesanato, também precisamos reconhecer as redes de protagonismo feminino e negro que se formam a partir dele, e como elas contribuem para a formação do bairro cotidianamente. Eu sou Renilda Santos Lima Lobo, tenho 42, sou de Alagoinhas. Cheguei aqui para Valéria, eu tinha 8 meses de idade. Eu costuro, eu faço concertos e alguns tipos de bordado. Ragonite, ponto cruz, bainha aberta, rotinha. E a marca também? 90. 90. São muito Ela chegou com 9. Cheguei pequena aqui. Faz bonito, faz bordado, faz banha aberta, faz tudo cheio, faz curtinho. Bom, na costura eu comecei quando um cliente dela estava procurando ela e ele vinha e nunca encontrava porque ela estava passeando. E aí eu resolvi, eu sabia que certamente se ele veio fazer alguma coisa, que ele tinha pressa na costura e que ele era um cliente que só trazia para ela. Aí, como eu tinha curiosidade de tanto ver ela costurando, eu tinha curiosidade de, enfim, pegar e fazer algo. Aí eu aproveitei e fui pra máquina com essa calça aqui, na verdade, uma bainha de calça. E eu gastei todo o estoque de agulhas dela, mas eu consegui fazer, ficou igual ao trabalho dela, sendo que ficou sem uma agulha para quando ela chegar a encontrar, mas aí depois eu ganhei o dinheiro da costura, do serviço dele, eu já sabia valores, eu já sabia tudo, porque eu que entregava, cobrei o mesmo valor. E falei pra ele que ela chegou, deu sorte, ela chegou, fez e saiu. E deixou pra eu entregar. Aí ele me pagou, eu fui, comprei o estoque de agulhas e fiquei com o troco. E aí foi que eu comecei mesmo. E quando ela, enfim, parou de costurar por conta das limitações dela, estava ficando mais debilitada, eu passei a costurar, comecei a divulgar que eu estava ficando no lugar dela, mas hoje, por conta dela, também das minhas ocupações, eu prefiro ficar mais no conselho. Criança. Costurando, botando, pegando a roupa dela e no evento, sabe? Bota em cima do pano, do outro pano. Bota em cima do pano e riscando com a tesoura ao jeito, cortando e costurando. Interessante, que nem eu sabia. Então quer dizer que ela aprendeu o corte. Na costura ela começou, lógico, né, de começar pelo corte, mas eu falo que ela aprendeu só a cortar, antes de aprender a costurar também. E depois o bordado, pelo que ela fala, foi Dona Joanita, porque fazia parte da matéria. Todas as meninas tinham que aprender a bordar. Bordar, é isso quando só ponto cruz. Dona Joanita, é só ponto cruz. Ela nunca fez curso. Olha, ela cortava e saía, outras coisas. E aqui procurava um pano velho, botava no pano riscado e aqui cortava. Pelo ponto de jeito, não era até o casamento. Ela ficou com ela até o casamento, então ela fazia pra ela. Ela morava na casa e
pelo que ela conta, eram os cortes que ela fazia, era pra... Não sei. Depois A casar. minha mulher, quando casar, depois eu estou fazendo uma costuradinha para mim. E aí pronto, fui costurando. E aí a máquina já ficava aqui, porque ela considerava ser um lugar mais caro, já que isso aqui era uma janela grande. A janela, Duas janelas grandes, e aqui era a porta e a máquina ficava aqui. E as pessoas, quando chegavam para pegar a costura, sentavam aqui na porta, porque tinha uma escada, tinha 3 degraus. Aí as pessoas ficavam sentadas aí, geralmente sempre à tarde, ficava aí sentada, e ela aqui costurando. A pessoa ia experimentar que a porta do quarto dela era aqui, o quarto era aqui, a casa só isso aqui para cá. Aí ela já mandava a pessoa ir pro quarto dela experimentar e ficavam aqui, depois voltava, ficava aqui sentada e ela aqui costurando. E a mesa aqui assim, e era uma bagunça só. Era festa, era muita costura mesmo. Ela passava a noite. Eu fui morar na Palestina. Lá na Palestina, que era costurado. Era aquela rua de costura aí na máquina. Imagine, devia ser pior do que aqui. Eu comecei a fazer alguns cursos, não era nem no interesse em aprender alguma coisa nos cursos, mas foi porque o curso do SESC antigamente tinha o Vale Transporte, e que através desse Vale Transporte eu enxerguei a possibilidade de voltar a estudar, já que eu já tinha 6 anos sem estudar. E aí passei a fazer os cursos pela manhã e pela tarde para ganhar esses vales de transporte e poder retornar à escola novamente. E assim eu fiz, ia para o curso pela manhã e pela tarde e tinha um vale de transporte, não só para ir para o colégio, como eu tinha também para passear. Só que aí eu fui gostando no Centro Social Urbano. Esses cursos do SESC foram implantados dentro do Social Urbano. E foi lá que eu aprendi várias coisas. Aprendi a fazer várias bolsas, necessaire, mochilas. O bordado eu aprendi, na verdade eu comecei a aprender olhando ela fazer. O meu interesse também em aprender a fazer foi logo quando eu fiquei gestante, que o meu esposo ficou desempregado. E eu aproveitei uns tecidos que eu tinha, que eu comprava na porta, esses homens que passavam aí puxando esses carrinhos na porta. E aí eu comprava alguma coisa de casa, qualquer coisa, terminava de pagar, pegava outra coisa de casa, de preferência tecidos, lençol, e ia guardando. E foi através desse lençol que quando eu fiquei gestante, sem o dinheiro do enxoval, eu peguei um liso, que foi esse tecido, que na época era mais verdinho, mais encarnadinho. E esse tecido era de casal, então deu para ter uma quantidade boa de pano. E aí o enxoval do meu filho foi obrigado a ser verde, que eu quisesse ou não, mas era o pano liso que eu tinha, era esse. E como a condição não era muito favorável para estar fazendo um enxoval bem organizadinho, mas mesmo assim foi, graças ao desempenho de nós duas, ela começou a fazer alguns enxovais para ele e eu tive a ideia de pegar esse pano liso e ele teve rolo, protetor de berço, forro de berço, forrinho, aí o pano foi rendendo. E assim foi o enxoval do meu filho, que por sinal ficou muito mais bonito e mais valorizado do que quando a gente chega na loja para comprar, porque esse tem um sentimento maior por ele. As vizinhas, as fregueiras, o pessoal que cozinha aqui, como é que costurava, conhecia. Aí, vendo as minhas costuras, perguntou a minha comadre a quem é que costurava. Minha comadre disse, aí gostou, viu? Aí começou a botar lá, gostou, começou, dando recado uma para outra, passando. No boca a boca. E aí foi embora. Sei que você sabe que criança, onde ela ia às vezes, por aqui pela Valéria, onde ela ia, ela me levava. Aí eu ficava ali sentadinha, proibido falar, né? Aí se falar, chegava em casa, tinha que apanhar, né? Porque às vezes eu não tava gostando, achando a conversa chata, já que não era pra uma conversa pra minha idade. E aí eu escutava, trocando conversa sobre costura, e aí eu percebia, e eu achava interessante, né? Eu queria costurar, só não queria a casa bagunçada. E eu percebia que as amigas, todas entendiam de costura pelas conversas. Mas ela já fez da costura um meio de sobrevivência. E as outras, às vezes, costuravam para casa mesmo.
E até elas que sabiam fazer, vinha pra ela costurar vestido de noiva. Ela chegou a fazer para casamento. Como eu gostei da minha primeira comunhão, crisma, ela fazia tudo. A minha filha, ela é Eliana, não lembro. Eliana, né? É avó dela. É a minha avó? É avó, aliás, dos três. Conhece, elas se conhecem porque já chegou coisas assim de sua avó já estava sobrecarregada. Eu vim porque eu não sabia que a senhora costurava. Foi Dona Zene que falou, foi Dona Eliana que falou. Aí às vezes a mãe também estava cheia, a mãe falava, olha, aí a senhora conhece alguém? Aí a mãe falava. Eu conheço aqui que eu vejo falar muito, aí falava das duas, porque eu não conheço outras assim, costureiras ativas, que costureira aqui na Valéria tem muita, mas como eu falei, que muitas costuram para si mesma. Então, que eu conhecia, que fazia mesmo de ter muitos clientes, só elas três. Assim, não me lembro de outras não. Aqui nesse armário, aqui é um tesouro. Eu guardo tudo, todos os panos da casa, mas a maioria deles todos têm bordados feitos por mim ou por ela, ou até mesmo comprado, mas o que importa é que tenha bordado. Eu acho que bordado aqui é uma coisa de família, porque aqui não foi nem eu nem ela, mas uma neta dela fez e mandou de presente para ela. Estava aprendendo a fazer crochê, foi o primeiro trabalho da neta dela, e fez e veio trazer. Aqui tudo é material, todos são desenhos. Olha. Eu queria achar um. Aqui. O desenho que está no lençol do meu filho. Olha ele. Esse é da Crisma. E aqui foi da minha primeira Eucaristia. Ele tá meio amarelinho, mas já serviu para muitas valsas em 15 anos, porque aqui na Valéria antigamente todo sábado tinham 15 anos para dançar, e às vezes era no improviso e era um corre-corre para não ir com os vestidos repetidos, que foi no sábado passado. Aí a gente começou a fazer troca, uma ia com o vestido da outra, e aí sempre, como eu já tinha dois, e tinha um rosa também que não existe mais, foi o primeiro 15 anos que eu dancei. E aí então eu tinha essa troca de vestido para não ficar gastando. Não tinha essa coisa de alugar antigamente, eram as costureiras mesmo. De onde vêm tantas artesãs de Valéria? Por que o artesanato se mantém como fazer notável nas microcomunidades de nosso bairro? Os registros são poucos e a maior parte da história nos foi contada por suas próprias vozes. Sabemos que desde o início de sua formação, Valéria é uma localidade de mobilização feminina. Uma delas foi a Escola de Formação da professora Joanita, mulher notável na área da educação aqui no bairro. No modelo de educação posto, as meninas entravam na escola para, junto com a alfabetização, aprender a arte da costura, bordado e outros fazeres manuais. Em uma de nossas visitas, chegamos a encontrar um gabarito de bordado de 1932, um pequeno pedaço de tecido onde eram bordados todos os pontos aprendidos na escola. Esse gabarito pertencia a Dona Altinha, uma das artesãs anciãs de nosso bairro. Essas anciãs compartilhavam seus saberes umas com as outras e com as que vieram depois delas, que passaram para as que vieram depois. Assim, é possível concluir que a raiz do artesanato no bairro se deu a partir de movimentações femininas pela educação, e sua perpetuação foi possível através da formação de redes que possibilitaram a transferência de saberes. Mas a partir do momento quando eu fiquei gestante e achei a solução no artesanato, no bordado, para que eu tivesse o choval do meu filho de uma forma assim mais bela. Por isso eu nunca quero deixar de fazer, sempre lembrando de como eu comecei.